Que a paz e o amor do Cristo possa estar junto de nós nesta noite abençoada. Essa semana, para nós palestrantes, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é livre. E o tema que eu escolhi é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Farei uma pequena introdução de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Nos fala assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis isso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Continuando, no item 2, Kardec nos explica o porquê que não podemos ser perfeitos como Deus. Aqui tem uma explicaçãozinha, que era uma questão de linguagem, porque a perfeição completa, somente Deus. Nós somos perfectíveis, mas não podemos atingir o que é Deus. Ainda nem compreendemos. Então vamos ver o que Kardec nos fala. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreendiam essa mudança. Jesus se limita a lhe apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem para alcançá-los. Então, Kardec nos mostra, através dos ensinamentos dos Espíritos, que nós somos perfectíveis. Jesus, um dia como nós, foi simples e ignorante, e no processo da evolução, chegou a se tornar um espírito crístico. Nós tornaremos um dia. Quanto tempo? Não sabemos, porque depende muito de cada um, o tempo da criação e o esforço pessoal. Dizem alguns livros que nós estamos tão longe de se tornar um espírito crítico quanto um animal doméstico de se tornar um humano no processo da evolução. Mas nós já caminhamos muito. Nós já nos tornamos co-criadores de Deus. Nós já somos o princípio inteligente. Nós já criamos o mundo como Deus. Muito tempo atrás, no início do cristianismo, os cristãos eles foram perseguidos pelos pagãos, pelos judeus e pelas aquelas religiões que tinham crenças em muitos deuses. O que ocorreu? Existe uma lei no Espiritismo conhecida como lei de causa e efeito. Então, aqueles que perseguiram os cristãos, quando desencarnaram naquele processo, quando voltaram à Terra, quem eles se tornaram? Os próprios cristãos. Porque é assim que Deus age. Ele nos coloca na posição contrária sempre, para que o resgate, a expiação se cumpra. E o que ocorreu? Como eram os pagãos, para nós sabermos quem nós somos numa vida passada, é só observar as nossas características. Então, as características desses novos cristãos eram ritualísticos. Então, eles adoravam, se tornavam adoradores e pedintes. E as religiões passadas, ainda hoje em dia ocorre muito, se tornam apenas adoradores e pedintes. E esquecem o principal, que é seguir os ensinamentos de Jesus. Adoram,
pedem e acham que só por acreditar em Jesus, por fazer parte de uma religião, já se tornam um homem de bem. Mas a gente sabe que é muito mais que isso. É preciso uma transformação. É preciso botar em prática os ensinamentos do Cristo. Ou muitas vezes, no leito de morte, é chamado alguém e diz que os pecados foram perdoados por Deus e constituiu a vida inteira no caminho contrário. Não fecha mais com os ideais de hoje, com a lógica e com o sentido. Kardec sempre nos fala para botarmos a fé raciocinada. Bom, nós não devemos nos limitar a isso, apenas em adoração. Não está errado adorar a Jesus. Mas não é só isso. É preciso seguir a fundo os seus ensinamentos. Confúcio foi um filósofo chinês que há 500 anos antes de Jesus habitou a Terra. O mundo espiritual nos mandou muitos mensageiros. E há 500 anos atrás, Confúcio já falava que não deveríamos fazer ao outro aquilo que não queríamos que fizessem a nós. Não fazer ao outro aquilo que não quer que faça para você. Diferente de Jesus que disse, faça aos outros aquilo que quer que faça a você. Mas Confúcio já tinha o princípio. Ele já tinha o ser integral. Confúcio se permitiu a desenvolver teorias sobre o ser moral aqui na Terra. Ele dizia que nós não poderíamos saber as coisas do alto naquele tempo, então como se preocupar com a vida após a morte? Mas sim concentrar em sociedade aqui, ser o melhor possível enquanto estamos em sociedade. Então não fazer para os outros aquilo que não gostaria, e ele falava mais uma coisa, ele falava fazer o nosso melhor. Em tudo que nós formos fazer o nosso melhor. No trabalho, nas relações com as pessoas. Imagina só como nós viveríamos hoje, se tivéssemos botado em prática os ensinamentos de Confúcio há 500 anos atrás, antes de Jesus. Que mundo nós transformaríamos? Nós dando o nosso melhor o tempo todo e não fazer mal aos outros, porque a gente não quer que seja feito mal a nós. E Confúcio falava mais uma coisa muito interessante. Além de tudo, a filosofia oriental é muito baseada nos conceitos de Confúcio. Ele falava assim, ó, no momento que nós percebemos um erro, jamais devemos cometê-lo de novo. Não tem lógica e não tem sentido para os ensinamentos de Confúcio. Cometemos um erro e voltamos a errar da mesma forma. Se nós já percebemos o erro, como pode isso? No livro Céu e Inferno, fala que nós passamos por 3 estágios, que é o arrependimento. Primeiro nós nos damos conta do erro. Aí nós nos arrependemos e depois nós expiamos. É como se nós pegássemos um carro, andássemos alguns quilômetros na direção contrária e nos demos conta. Estou errando o caminho. Eu preciso voltar. Eu me arrependo, então, de estar fazendo errado. Eu volto o caminho e aí eu tenho que andar todos os quilômetros à frente. É assim que é a vida. Nós erramos, arrependemos, nós fizemos por melhorar, e aí depois nós expiamos. Bom, seguindo, vem o Espiritismo restaurar os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos que eu falei antes, que os cristãos pagãos, pelas reencarnações, só adoravam. Kardec construiu o Espiritismo na codificação, sem dogmas, sem rituais. É por isso que não se adora, por isso que não tem práticas de ajoelhar, sentar, orações repetitivas. Ele tentou eliminar de tudo o dogma, para que nós pudéssemos nos concentrar apenas no essencial, que é a transformação moral e o Evangelho de Jesus. Mas o que o Espiritismo quer de fato? O Espiritismo ele não quer novos espíritas. Espiritismo quer, de fato, pessoas de bem. Homens de bem. É isso. Não importa
A religião, não importa a raça, não importa o credo, não importa o gênero. Precisamos nos avaliar e nos tornarmos homem de bem. Chico Xavier conta uma historinha muito interessante. De uma mulher desesperada, chegou até Chico, chorando muito, ela se queixando muito do marido. E ela conta o seguinte, que o marido dela era bom pai, bom marido, bom profissional, se relacionava muito bem com todas as pessoas. E Chico disse, então, minha irmã, qual é o problema do teu marido? O meu marido, Chico, não é espírita. Aí Chico diz, minha irmã, o teu marido não precisa do espiritismo. Quem está precisando do espiritismo é você, que não compreendeu. Não precisamos ser espíritas, não precisamos ser de religiões nenhuma, se nós temos a condição de nós tornarmos sozinhos homens de bem. A religião, ela é um instrumento para nos melhorarmos. Estar dentro de uma constituição religiosa é para nos tornarmos melhores. A religião, ela precisa ser um remédio de transformação moral. Se eu achar que o remédio que eu estou tomando é o único para curar todas as pessoas, ou o remédio está errado, ou a dosagem está errada. O remédio que eu estou tomando, que é o espiritismo no momento, ele precisa me transformar. Espiritismo é o meu remédio. E a religião, ela não torna ninguém melhor por ser religioso. Eu estou dentro do espiritismo, eu não sou melhor por estar seguindo o espiritismo. Eu me torno melhor pelos esforços que eu faço no dia a dia. Muitas pessoas dizem, mas eu sou religioso. Mas tu pratica? Aquela pessoa não acredita em Jesus, ele não segue religião nenhuma. Mas ele faz tudo certo. Ele é benevolente, ele é caridoso, ele é gentil, ele é amável. Ele não precisa estar em instituição religiosa nenhuma. Porque ele, por conta própria, ele consegue. No item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem título O Homem de Bem, Kardec nos fala assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. É muita coincidência, porque a lei de caridade é a mesma. É a justiça. Porque nós não podemos ser caridosos sem ser justos. A justiça é a caridade. A lei de amor, que ainda estamos no processo de construção, que ainda não conseguimos amar por completo, ainda amamos de uma forma orgulhosa, vaidosa, egoísta. Bom, então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei e se praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo que gostaria que lhe fizessem. Se fizesse a outro tudo que gostaria que fizesse a si mesmo. E aqui ele caracteriza algumas qualidades do homem de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Essa pergunta aqui, essa qualidade é fundamental. Eu vejo mesmo nós espíritas, trabalhadores da casa, ou outras pessoas de outras religiões, que dizem que acreditam em Deus, mas não é de todo o coração. Qual é o Deus que você acredita? É o Deus de infinita sabedoria, inteligência primeira de todas as coisas, totalmente. Deus não é bondade. Deus não é bondoso, ele é a bondade. Deus não é justo, Deus é a justiça. E qual é o medo que nós temos se nós formos filhos de Deus
Se confiamos em Deus, acreditamos em Deus, temos fé em Deus, então tudo que ocorre tem um propósito e uma razão. Seguindo, tem fé no futuro. Razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que a vida real é o mundo espiritual. Aqui é uma passagem, uma escola, um hospital e uma prisão. Porque a vida é a vida futura no mundo espiritual, aonde nós viemos, trabalhamos, estudamos, passamos por dificuldades, passamos por felicidades, é tudo aprendizado para nos tornarmos melhor lá. Jesus fala o tempo todo da vida futura. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Não espera nada em troca, nem um lugarzinho no céu. Apenas faz o bem, porque sabe que é o bem que deve ser feito. Não espera ser resgatado, fugir de um umbral, ir direto para o céu. Não, ele faz o bem porque é o certo fazer o bem. É bom humano e benevolente para com todos. É gentil. E eu lendo isso, eu vejo o quão distante eu estou. Quão distante nós estamos, mas estamos no caminho, porque já aceitamos os ensinamentos de Jesus. Primeiro, nós conhecemos os ensinamentos do Cristo. Depois, nós refletimos sobre ele. Nós avaliamos esse sentimento, essas reflexões. Depois, nós sentimos os ensinamentos de Jesus. E depois, nós botamos em prática. Alguns pontos já estamos botando em prática. Outro apenas estamos conhecendo. Outros já sentimos no nosso íntimo esses ensinamentos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Jesus fala muitas vezes sobre perdoar as ofensas. Muitas vezes. É indulgente para as fraquezas alheias. Ele não se sobrepõe sobre os mais fracos. Estuda as próprias imperfeições. E essa é uma das grandes chave da vida. É nós nos conhecermos. Conhecermos as nossas qualidades, os nossos defeitos. Seguindo, eu acho que já estou quase extrapolando o tempo. Bom, nós também temos alguns outros caminhos para nos relacionarmos, para nos tornarmos homens de bem. É a nossa relação com Deus, como falei antes. Qual é o Deus que nós acreditamos? Se temos realmente fé, não é apenas acreditar em Deus, é crer em Deus, é sentir Deus, é ver Deus em todas as coisas. Essa aproximação com Deus. Mas nós temos nos afastado durante muito tempo de Deus. Nós não botamos essa confiança que deveríamos, porque ainda somos vaidosos e orgulhosos em muitos momentos de nossa vida. O homem de bem, ele tem uma relação equilibrada, então, com Deus. Ele confia. Outro ponto é a relação com nós mesmos. Como nós nos enxergamos. Nós sabemos que nós temos muitos defeitos. Mas nós sabemos que vamos modificar esses defeitos. Nós temos essa certeza que modificaremos esses defeitos. Mas a gente precisa ter um propósito. Nós precisamos fazer a nossa parte na criação de Deus. Deus nos deu virtudes para desenvolvermos e botarmos em prática. É isso que Ele quer de nós. O mineral faz o seu papel, o vegetal o seu papel na natureza, o animal faz o seu papel na natureza. E nós devemos nos perguntar se estamos realizando o nosso papel na criação de Deus. E, muito importante, a relação com os outros. Como nos relacionamos, primeiro em família, depois com os demais. Pois nós somos todos irmãos. Todos
criaturas de Deus, a mesma centelha. Todos nós somos iguais na dor. Todos nós sofremos e temos alegrias. Todos nós deveremos passar pelas mesmas experiências até nos tornarmos um ser perfeito, na maneira como os Espíritos nos ensinaram. Passaremos por tudo da mesma maneira. Por isso devemos olhar a todos com empatia e olhar a nós mesmos com empatia. Porque a gente sabe que é tudo um processo, mas nós devemos nos botar à prova muitas vezes, sair da zona de conforto, fazer algo diferente do que estamos fazendo. Cada um de nós está num momento, num degrau da evolução. Por isso que devemos ser tolerantes. Uns já estão mais desenvolvidos que nós em alguma coisa, e algumas outras menos desenvolvidos. Bom, resumindo essas três coisas, que é a relação com Deus, relação com os outros e relação com nós mesmos. Essa frase, para encerrar, resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que assim seja.